vamos ter uma palavra poderosa nessa noite. Amém? Prepara o teu coração, abre o teu coração para você receber a palavra, amados. E essa palavra, ela começar mesmo a direcionar, a trazer uma direção, um norte. Quantos sabe que a palavra, ela é como uma bússola para nossas vidas? Amém? Às vezes a gente não sabe nem para que lado, seguir. Mas a palavra, ela começa a alinhar, ela começa a dar um norte. Hoje, para ser mais entendido, vamos dizer como um GPS. Amém? Eu não sei você, amados, mas chega dias, tem dias nas nossas vidas que a gente não sabe o que fazer. Sim ou não? Tem situações que a gente não sabe o que fazer. E o que fazer, pastor, quando a gente não sabe o que fazer? Você vai entender agora, você vai ouvir a palavra do Senhor. Amém? E nessa noite nós vamos ter o privilégio de receber a palavra através da ministra de louvor, da ministra da palavra também, Carora hoje, e é com você. Fica à vontade, vamos trocar de microfone, que agora eu vou cantar para vocês. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Vocês estão preparados para ouvir papai falar? Glória a Deus! Diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou fazer o que a Bíblia diz que é para mim fazer. Aleluia! Ela é o nosso manual, amém, queridos? Eu vou pedir para vocês fechar os olhos. Respire fundo. Se desconecte do mundo lá fora e se conecte com o Senhor, amém? Fala para o Senhor assim, Pai querido, eu abro meu coração para ouvir as tuas instruções. Fala comigo, pois o teu servo ouve. Glória a Deus, aleluia. Senhor é bom. Eu quero começar lendo com vocês Mateus 6, a partir do versículo 25. O título da nossa mensagem é Minha Dependência em Deus. Amém? Glória a Deus. Que eu vou começar lendo Mateus 6, 25. Amém? Que diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem e nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito valor mais que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora? Vamos para o 30. Se Deus vestiu assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe o que precisa delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Amém? Olha que palavra poderosa. Aqui o Senhor está convidando a você não se preocupar com o dia de amanhã, mas sim lançar-se nele. Amém? Olha o que ele diz: busquem primeiro o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas.
Conforme nós buscamos o reino de Deus, as coisas vão se encaixando de acordo com a vontade dele. Aqui ele fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas elas serão acrescentadas de acordo com a vontade dele. Buscar o reino de Deus significa priorizar a vontade dele nas nossas vidas. Priorizar o quê, Carol? Priorizar um tempo. Colocar ele acima de todas as coisas. Mas eu não quero dizer para você, não se preocupar em trabalhar, em fazer seus deveres, mas se preocupar em colocar ele em primeiro lugar. Pois nós colocamos ele em primeiro lugar, a nossa forma de pensar, a nossa ótica vai mudar. Quando Deus fala, buscar o reino de Deus e suas coisas, ele está dizendo, ei, se preocupa primeiro com a minha palavra. E tudo o que vocês precisam vai se encaixar no propósito. Amém? Mas nós vivemos num mundo que as pessoas andam todas distraídas, preocupadas com o que vão fazer amanhã, com as atarefadas. Não é verdade? Eu tenho uma amiga que eu vou dar um exemplo. Ela está tomando o café da manhã dela e ela já está se preocupando com o que vai comer à noite. Tem muitas pessoas dessa forma. O dia nem acabou e já estão se programando fazer coisas para o outro dia. E não é dessa forma. A Bíblia diz que basta os problemas de hoje. E Deus está convidando a dizer assim, olha, eu sou o Deus que provê hoje, então não se preocupa com o amanhã, porque o mesmo Deus que provê hoje vai prover. E a gente precisa aprender a depender de Deus. E aprender a depender de Deus é reconhecer a nossa fragilidade. É reconhecer que nós sozinhos não podemos fazer coisa alguma. Nós só conseguimos alcançar algo se nos colocarmos diante da vontade de Deus. Ser dependente dele, é isso. É escolher confiar nele em todas as circunstâncias. Por mais que a nossa vida não esteja da forma como a gente queria, mas nós não devemos ver dessa ótica. Devemos olhar como o Senhor nos vê. Amém? E eu quero ler um salmo com vocês, que é Salmo 62. E esse salmo, Davi estava passando por grande dificuldade. Nesse salmo, foi justamente na época que o filho dele, Absalão, estava tentando tomar o trono dele. Em vez de ele se preocupar com as coisas, ele se lançou no Senhor e fez a seguinte confissão. Salmo 62, 5, do 5 ao 7, que diz assim: somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem dEle. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. E é como eu falei a vocês, depender do Senhor, independente das situações, independente se o cenário está favorável ou não, nós precisamos nos colocar à disposição dele. E me faz lembrar do Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Aqui o salmista está falando que aquele que habita é aquele que se permanece nele. Não é aquele que visita o Senhor de vez em quando, mas aquele que se faz presente, que diz: Senhor, eu estou coberto com a tua proteção. Tu és o meu Altíssimo e eu confio em ti. E esse salmo é para nós. E aí hoje eu quero passar para vocês 4 passos, para que a gente possa estar dependente do Senhor. E o primeiro passo para a gente ser dependente em Deus é a oração. A oração e a comunhão com Ele. Não existe relacionamento com o Pai se não for por meio da oração. A oração, ela é o meio de comunicação do cristão com o seu pai, do seu filho com o seu pai. Não existe relacionamento com Deus se não tiver oração. Você pode até achar que consegue, mas não.
E eu quero ler, o pastor até mencionou, eu quero ler com vocês Jeremias 29, 11. Amém? Vocês abriram Jeremias 29, 11. Que aqui tem uma instrução poderosa. Que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. E sim, eu afirmo a vocês, se vocês me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém? Aqui o Senhor está falando. Filho, se você me buscar com todo o seu coração, vocês vão me encontrar. E ele fala, por meio da oração. Então não existe nós buscarmos o Senhor só quando nós chegarmos aqui no culto. Nosso relacionamento com Ele tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os instantes, porque Ele está falando conosco a todo momento. E para a gente poder entender, nós temos que nos relacionar. E esse meio de relacionamento é a oração. Amém? Não existe relacionamento com o Pai se não for com a oração. A oração e a leitura de sua palavra. Amém? E a segunda é a obediência. Porque tem muitas pessoas que oram, porém não obedecem. Então não adianta a gente orar e não obedecer à instrução dele. Vocês concordam? E a obediência é o segundo passo. E aí eu coloquei aqui, o que é obediência? Obediência é uma ação de quem obedece e se conforma com a instrução que lhe foi dada. Amém? E é preciso que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 12, versículo 1. Que vai contar o relato de um homem que foi obediente. Amém? Que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha aí. Olha que instrução. Será que se o Senhor falasse hoje para você: saia da cidade de Bonfim e vá para Rio de Janeiro. Agora você sozinho, sem ninguém. Se ele falasse com você agora, você faria isso? Porque foi praticamente isso que o Senhor falou para Abraão. Ei, Abraão, saia do lugar que você está sozinho, viu? E vá para o lugar que eu vou lhe mostrar. Será que se o Senhor pedisse isso para você hoje, você faria? E aqui fica bem claro que ao ouvir esse chamado e ao obedecer, Abraão iria ficar exclusivamente dependente do Senhor. Amém? Porque até então onde Abraão estava, ele tinha bens, ele tinha conforto, ele tinha tudo o que ele precisava. E o Senhor falou para ele poder sair para outro lugar. Mas, um detalhe, sem ninguém. Então, muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir para o lugar que o Senhor está pedindo. Mas nem sempre nós queremos. Muitas vezes nós até pedimos por meio da oração: Senhor, me dá a diretriz do que fazer. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, me dê uma instrução. E quando o Senhor te dá a instrução, faça isso, você retrocede. Diz: peraí, Senhor, só é até aqui. Eu não vou fazer isso não, porque eu não sei como é que vai ser. Eu vou sair daqui, será como é que eu vou viver no outro lugar? Mas o Senhor deixou bem claro, em Hebreus 11, 8, preciso que vocês abram aqui a confirmação do que Abraão fez. Que diz assim: pela fé, Abraão, quando obedeceu e dirigiu-se ao lugar
que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, pela fé prosseguiu. Olha que poderoso. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele ouviu a instrução de Deus e fez de acordo com o que ele falou. E o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? É que quando ele der uma instrução, independentemente de qual seja ela, nós não questionarmos, mas fazermos. Pois ele sabe o que é bom para nós. Pois a vontade dele ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Os planos dele para nós é maior que os nossos. Nós acabamos de cantar, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. O saber do Senhor para nós e o conhecimento dele é maior que o nosso. Amém? Você pode não entender no momento, mas eu creio que mais tarde você irá entender o que o Senhor quer falar com você. Em Deuteronômio fala das promessas que o Senhor falou para o povo de Israel, quando estavam passando pelo deserto, né? Para chegar até a terra prometida. E essas bênçãos servem para nós hoje. Amém? Que diz assim, ó. Se vocês darem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e obedecerem fielmente todos os seus mandamentos, que eu estou dando hoje, Deus fará com que seja mais poderoso que qualquer outra nação. Obedeça ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. E aqui tem falando, e aí ele continua falando sobre as bênçãos, que vai ser sobre os seus celeiros, sobre os seus filhos que serão prósperos. E essa bênção é para nós hoje. Mas ela tem um porém, nós precisamos andar e obedecer à vontade dEle. Nós não precisamos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Amém? 28, do 1 em diante. E a terceira é a submissão. Submissão, amém? Aí eu coloquei o significado de submissão. É a sujeição e a adesão espontânea à vontade de alguém. No nosso caso aqui é de Deus. Amém? E submissão não é algo tão fácil como eu acabei de falar para vocês. Muitas vezes Deus vai pedir algo de nós que no momento você não vai entender. Você só tem que confiar e obedecer. Amém? Mas isso requer humildade. A gente precisa de humildade para poder obedecer, amém? E nessa submissão, eu quero ler com vocês em 2 Samuel. Deixa eu ver uma versão aqui. 2 Samuel, a partir do 1. 2 Samuel 7, do 1. Que fala sobre Davi. Davi, vocês sabem que era um rei, né? E ele tinha um palácio lindo, maravilhoso. E numa certa feita, ele ficou incomodado porque a arca do Senhor se encontrava em uma cabana. E ele não estava satisfeito com isso. E aí um dia ele caiu em si e falou para o profeta Natan, que estava morando em um palácio, mas que queria fazer uma casa para o Senhor, que ele não achava certo que o Senhor estivesse em uma cabana. E por sua vez o profeta foi lá e disse, olha, vai e faz de acordo com diz o teu coração. E aí Davi se alegrou, né? E começou a fazer planos. Mas para vocês entenderem, eu quero ler o versículo com vocês, que está em 2 Samuel 7. Vamos ler? Que diz assim, o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino. E o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natan, veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natan respondeu, faça tudo o que quiser, pois o Senhor Deus está com você. Preste atenção. Mas naquela noite o Senhor disse a Natan, vai e diga ao meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte, não é você a pessoa que deve construir um templo para onde eu morar. Desde que tirei o povo do Egito,
E até hoje não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo, revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar das ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo, o povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu defendi todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para que o meu povo de Israel e o fiz ali morar, onde eles viverão em paz, desde que entraram nesta terra. Eles têm sido atacados por povos violentos, mas isto não acontecerá mais. Aqui são promessas que o Senhor está fazendo. Eu prometo que livrarei de você todos os seus inimigos e lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim e farei com que os seus descendentes governem para sempre. Amém? Como eu falei para vocês, Davi queria construir uma casa para o Senhor, para colocar a Arca da Aliança. E por sua vez ele falando com o profeta falou: vai Davi, faz de acordo com como diz teu coração, que o Senhor é contigo. E aí, na noite anterior, na mesma noite, o Senhor falou com o profeta, com as minhas palavras: ei, Natan, não foi isso que eu pedi para você fazer, não. Vai e diga ao meu servo que não é ele que vai construir. Quem vai construir a casa vai ser um descendente dele, o filho dele. E o Senhor falou mais: olha, eu nunca me preocupei em morar em uma tenda, não. Vocês sabem há quanto tempo eu estou... O povo está com a Arca da Aliança, minha presença está com ele, mas eu nunca questionei entre os líderes para eles construírem um templo para mim. Ei, não é porque eles não construíram um templo para mim que vocês perderam alguma batalha. Ei, foca somente no que eu pedi para tu fazer, que é governar o meu povo. O Senhor falou isso para Davi. E quantas vezes o Senhor tem falado coisas para nós estamos concentrados querendo fazer coisas que não fomos chamados para fazer. Davi não foi chamado para poder criar um palácio para o Senhor, mas foi chamado para governar Israel. E o Senhor está falando conosco nesta noite, para nós focarmos no que Ele pediu para nós fazermos. Não fazermos coisas que não estão de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Assim como Ele falou com Davi, presta atenção. E aí Davi teve que fazer sabe o quê? Se submeter. Se submeter e descansar em Deus. E quantas vezes nós questionamos a diretriz do Senhor para conosco? Essa é uma noite para nós analisarmos. E tomar o exemplo de Davi. Davi não questionou com Deus, ele simplesmente aceitou a diretriz do Senhor, amém? E isso também cabe a nós, quando receber algo do Senhor. Quando um profeta vir falar com você, você fica com o que o seu pai disse. Amém? Porque nem sempre que um profeta fala, é o que Deus tem falado. Porque aqui na terra o profeta disse: olha, faz de acordo com o que o Senhor falou, que assim como você fazer, vai ser. Mas Deus não tinha falado para ele fazer isso. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos escutando, para que a gente não possa andar na contramão. Amém? E o quarto motivo é a renúncia. E aí eu coloquei o significado de renúncia. É deixar ou abdicar algo voluntariamente, sendo o seu direito. É seu, mas você vai renunciar. E eu trouxe o maior exemplo, né, que foi Jesus. Ele renunciou o seu trono para poder vir nos salvar.
Amém? E eu quero que vocês abram Filipenses 2. Do 6. Amém? Filipenses 2, do 6, que diz assim: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Olha que poderoso. Aqui Jesus renunciou à sua glória e se fez homem para que nós pudéssemos ser salvos. E você, o que tem renunciado em prol a Deus? Essa é uma noite para a gente refletir. Ou você só faz meio termo. Senhor, eu vou rejeitar isso, mas isso aqui não dá para me largar. Seja relacionamento, seja coisas. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Ei, filho, eu não te quero por metade. Eu te quero por inteiro. Eu te resgatei para que você se lançasse por inteiro. Ei, o Senhor não divide você com ninguém e nem com coisas. Ele lhe quer por inteiro. Sabe? E fez eu refletir. Quando eu me converti, havia coisas que eu não queria abrir mão no início de minha carreira. E com o tempo, foi que o Senhor foi me tratando. E há coisas que o Senhor quer tratar conosco. Muitas vezes você está colocando algo no lugar que era Deus que deveria ocupar. O que você tem colocado à frente do Senhor? Essa é uma noite para que você possa se questionar, se arrepender e colocar o Senhor como total prioridade na sua vida. Ele nos deseja por inteiro. Ele nos deseja ter um relacionamento verdadeiro. Sabe? Imagine como vai ser maravilhoso quando você chegar naquele grande dia que papai olhar para você e diz: valeu a pena, viu? Valeu a pena você rejeitar tudo aquilo por mim. Valeu a pena eu ter pagado um alto preço naquela cruz por você. Vai ser gratificante. E nós iremos receber recompensas. Porque o Senhor, Ele é bom. Amém? E eu coloquei uma frase que diz assim: Deus não vai disputar o lugar do nosso coração com nada e com ninguém. Por isso que Ele vai tocar em alguns relacionamentos e até mesmo em algumas áreas da nossa vida, para que você entenda que Ele é o tudo. E você precisa entregar o lugar de dependência dEle. Nós precisamos. Depender de Deus é abrir mão dos nossos desejos e dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Faz de acordo com a tua vontade. Depender de Deus é entregar tudo na mão dele. Até mesmo aquelas coisas que você já entregou, mas por algum momento você foi lá e tirou da mão dele. E disse: não, Senhor, peraí, eu vou fazer do meu jeito. Depender de Deus significa se lançar nele sem reservas. E essa é uma noite para que você venha fazer isso. Para que você possa se lançar sem medo. Entregue-se. Seja totalmente dependente dele. Não só por um instante, mas todos os dias da sua vida. Amém?